preciso falar, ó, provavelmente você vai experimentar isso, isso, isso e isso, então testa assim que vai dar certo. Que legal. E uma outra coisa, isso daqui eu até queria comentar porque eu acho interessante. Eu estava lendo aquele livro do Suzuki, Educação é Amor, né? E eu não lembro, eu já procurei de novo, eu não achei qual que era o capítulo, enfim. Não capítulo, que o livro não é dividido em capítulos, mas qual que era a parte do livro que ele falava sobre isso. Mas o Suzuki, no século passado, que foi, né, um pioneiro assim do ensino coletivo para crianças no mundo inteiro, né? Ele conta no livro que teve uma época em que ele precisou dar aulas à distância, porque era época de verão, as crianças estão de férias, eu acho que elas saíram da escola e não foram. E aí ele usou esse sistema. Eu descobri que o Suzuki usou esse sistema também. Ele gravava as aulas, as videoaulas e enviava para as crianças tinham que estudar. Eu não sei se eles conseguiam enviar um vídeo de resposta, muito provavelmente Não tinha não, tanta tecnologia assim pra isso. não era tão instantâneo, mas ele gravava essa fita e enviava para as crianças, né? E que era diferente da experiência que ele tinha ali presencial em grupo. E isso daí realmente, qual que para mim é uma das grandes vantagens de você ensinar nesse formato? Eu sinto que você tem uma aceleração. Aceleração existe? É aceleração, é essa a palavra. Você acelera o seu aprendizado como professor. Porque para eu dar aula para 200 pessoas, num formato tradicional de 1 hora aula por semana, eu passaria muitos anos para ter essa quantidade de alunos. Isso são os meus ativos. Né? Jamais você daria aula para essa quantidade de alunos no mesmo período da vida. Exato. É isso que eu ia falar. Por exemplo, se eu for considerar de 2019, quando eu comecei, no final do ano até hoje, já são mais de 500 alunos, quase 600 alunos. Então eu tive esqueci a palavra, mas é uma aceleração, assim, você aprende de forma, é um curso intensivo de como ensinar, entendeu? Porque você vê vários problemas diferentes, problemas que você nunca viu na sua vida no início, diariamente. Diariamente. Porque você tem que ir aprendendo a resolver esses problemas. Exatamente. E já faz quanto tempo você está dando aula assim? Desde setembro de 2019. Então a gente está dando aula também nesse formato. E de vez em, pelo menos para mim, não sei se para você, de vez em quando para mim hoje aparece, tipo, eu me empolgo quando acontece. Aparece um problema que eu nunca vi. Mas é muito raro. Hoje em dia é bem raro. Mas de vez em quando aparece. Aí você até se ajeita na cadeira. Assim. Meu Deus, deixa o que eu vou fazer agora? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Nossa, isso é muito legal. Legal você falar isso, muito legal. Porque, na verdade, a gente aprende muito mais com os alunos que têm mais dificuldade. Sim. Né? São os alunos que mais têm dificuldade em aprender que vão te fazer um professor melhor. Dificuldade e vontade, pelo menos na mesma proporção. Sim, porque se a pessoa não tiver vontade, ela não vai querer fazer. Né? Mas aquele aluno que tem dificuldade, que talvez não faça aquilo que parece óbvio tão automático, é o aluno que vai te ensinar mais a ser um melhor professor, porque você vai ter que aprender a resolver aquele problema. Eu também tenho a sensação de que eu acho que eu já vi de tudo, mas de vez em quando não. Aparece uma coisa que você fala, nossa, eu nunca vi isso antes. Não, quer ver uma coisa que apareceu assim na aula? Semana passada, uma aluna tá fazendo uma de posição, começando a tocar um repertório um pouco mais intermediário, com bastante mudança de posição. E na hora de fazer a mudança de posição, o polegar dela, por algum motivo, ficava travando, meio que tipo, pra chegar na posição. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca tinha visto isso na minha vida. E ainda é a única pessoa que eu vi, obviamente, nesse tempo. Colocou um olhinho. E aí eu fiquei pensando assim, pô, por que isso tá acontecendo? A mão dela tá leve, mesmo quando ela tá só o polegar assim, faz assim, o polegar vem assim. Aí ela comentou que ela não é brasileira, ela é belga. E aí ela comentou que o braço dela tá sticky, tá grudento. Falei, tá. O braço do violino. E é um violino novo. Caramba. Ela tinha colocado durex lá. Não. É um violino novo, provavelmente acabou de sair do ateliê, alguma coisa assim. Ela comprou nos Estados Unidos, foi fazer uma viagem pra Miami, ela comprou um violino. Será que invernizaram o braço? É, provavelmente a goma que usaram pra fazer a finalização do braço, não sei o quê, que ele tá meio grudento. Nossa, estranho. Só que assim, eu nunca vi isso na minha vida. E aí talvez limpar o violino, passar alguma coisa na mão no polegar para escorregar mais. Mas até descobrir que era isso, né? Eu demorei pelo menos uma semana pra ela, porque aí na hora que ela falou que tá sticky, aí, não é uma coisa na mão, Sim, é uma coisa no violino. Menos mal, né? Mas de vez em quando aparecem umas coisas assim que você fica pensando. E não só de vez em quando aparecem coisas que você nunca viu, mas de vez em quando você muda de ideia sobre coisas. Isso com certeza. Porque,
por exemplo, né? Eu sempre ensinei a posicionar o violino, sempre é muito forte, né? Mas quase sempre ensinei a posicionar o violino na reta desse corte da mão, o braço do violino. Só que aí você começa a testar e começa a dar errado pra muita gente. A regra não é igual pra todo mundo. Mas é que tá, que muitas vezes a gente cria regras sem dados. É. Porque você aprendeu num curso de pedagogia, ouviu em algum lugar, e aí você toma aquilo Repetiu. como verdade. Só que essa pessoa que está dando aula, por mais que seja um excelente professor, na maioria das vezes são excelentes professores, ela não tem o volume de dados que a gente tem. Exatamente. Ah, é um baita professor Suzuki treinou não sei quantos Quantos milhares alunos de você professores. tem? Quantos alunos você tem hoje? Na vida inteira não teve mais de 100 alunos. Eu, nesse momento, tenho 700 alunos. E outra coisa, Então, assim, e vou adicionar mais uma coisa, que não é uma crítica aos professores Não é uma de crítica. nenhuma dessas metodologias, porque eu mesmo aprendo demais com eles. Mas, por exemplo, se um professor, Suzuki, para pegar o exemplo que você deu, se ele tem sempre alunos, crianças, na mesma faixa etária, os alunos sempre vão ter mais ou menos a mesma característica física. Claro que existem variações, né? Sim. As crianças não são todas iguais. Mas o tamanhozinho da mão, a flexibilidade de uma criança, que não é toda dura igual um adulto e tudo mais. Quando você dá aula para um público muito mais geral, você vai dar aula desde para um aluno que tem uma inflamação e que não pode fazer um determinado movimento, para um aluno que tem muita facilidade, para um aluno que não tem nenhum problema físico, mas por algum motivo a postura dele é muito fora, você tem que ir colocando. Então, assim, você não tem um padrão do outro lado, entendeu? Cada aluno é um aluno. E aí você começa a descobrir que, na verdade, não existem tantas regras assim. Existem alguns princípios que funcionam, você trabalha em mas volta muita deles. coisa, justamente, você tem que adaptar para o aluno, né? Eu peguei um aluno uma vez, Que doideira, 700 alunos, eu tô pensando nisso. 700 desses que são acompanhados individualmente. Eu tenho mais professores hoje, não é só eu, né? Tá. Mas eu tenho um aluno que ele tem algum tipo, eu não sei o nome exato, talvez quem está assistindo vai saber, talvez vocês saibam, que é algum tipo de encurtamento na panturrilha, algo do tipo, que quando ele fica em pé, ele não fica em pé. Ele fica assim. Esse é o normal em pé dele. Então o tempo todo eu achava que ele estava tocando assim. Mas tem alguma coisa errada, né? Fica em pé. Aí não, eu tô em pé, esse é, Fica esse é o retinho. meu equilibrado. É. Aí eu, não, peraí, relaxa, você não vai cair se você... Não, esse é o meu equilibrado, é esse. Tipo assim, não tem um nome pra essa condição, eu esqueci o nome. Não sei. Mas basicamente tem algum tipo de encurtamento, não sei o que a pessoa, se ela ficar em pé reto, aí é que ela tá fazendo força. Caramba. O normal dela é tipo meio que em itálico. Mas aí se senta normal. A gente faz sempre em pé, né? Ah, tá. Então toca meio assim. Mas eu demorei pra entender, tá? Tipo, ok, eu não vou conseguir mudar a fisionomia dessa pessoa, entendeu? Exatamente. Então a gente vai ter que adaptar algumas coisas pensando nesse princípio. E essa flexibilidade, né? Eu acho que é importante para um professor que esteja lidando com um público mais diverso, né? Porque no começo, né, muita coisa que você falou eu me identifiquei, porque a gente começa às vezes com uma cabeça muito cheia de certezas e aos poucos você vai falando, cara, não tem, na verdade não é tudo tão certo assim, né? Você tem que ser mais maleável e flexível. E uma das coisas é você justamente entender que a expectativa do aluno, isso é uma coisa que eu não levava em conta antes, né? Então eu tinha a minha expectativa de como os alunos deveriam tocar. Mas qual que é a expectativa dele, da perspectiva do aluno, o que ele deseja com o instrumento? E dentro disso, qual é a capacidade que ele tem de conseguir aquilo? Por exemplo, não capacidade no sentido de que alguém não seja capaz de tocar violoncelo, mas, por exemplo, uma limitação física, é uma coisa que você não tem o que fazer. Se a pessoa fala, ó, eu não consigo fazer esse movimento, você vai fazer o quê? Ah, não, então você não vai tocar porque está errado, a técnica não é assim. Né? Você adapta. Você vai ter que adaptar. Talvez a afinação não fique tão precisa, talvez a postura não fique tão precisa, talvez você troque de lado. Eu tenho uma aluna que aprendeu violoncelo canhoto e eu ainda fui insistente no começo com ela. A Nana falou pra eu não usar esse termo, então eu vou citar a Nana, que é o amor da minha vida. Porque ela tem um ponto, na verdade. Porque eu usei esse termo